Boa noite. Que a paz de Jesus continue entre nós. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma segunda-feira que a gente se reúne aqui na nossa casa. E hoje, a nossa palestra de hoje, as nossas reflexões a respeito do Espiritismo na atualidade, vai ser feita pelo nosso irmão Carlos Gomes, a quem a gente agradece antecipadamente. Antes de nós darmos início, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento a todos aqueles que colaboraram com a nossa tarde do pastel, que aconteceu ontem. Foi o primeiro evento desse tipo, que a gente realizou aqui na casa. Uma tarde bastante agradável, de confraternização, e deixar o nosso agradecimento, a todos que de alguma forma colaboraram, sejam comprando pastel, seja trabalhando aqui na casa, divulgando, vendendo, as pessoas que fizeram doações também para que o evento acontecesse, e aos trabalhadores da casa, que todos que se envolveram aqui numa atividade, para nós um trabalho muito gostoso, uma tarde bastante agradável. Muito obrigado realmente, e também com o objetivo da gente angariar alguns recursos para as atividades e para a manutenção da nossa casa. Vou pedir a Eliane então para fazer a nossa prece inicial e logo em seguida o Carlos vai nos brindar aí com as reflexões da noite de hoje. Vamos então, quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Vamos aproveitar esses próximos momentos que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Procurarmos colocar o nosso pensamento, o nosso coração no que vai ser dito. Procurar também abrir o nosso coração, porque a espiritualidade passa pelos corredores, distribuindo paz, distribuindo tranquilidade e tudo aquilo que os nossos corações mais precisam. Enquanto a gente está aqui vendo a palestra, Jesus está cuidando de cada um de nós, dentro de tudo aquilo que nós precisamos. E que nós possamos estar abertos a isso. Pedir a Jesus também que ilumine o nosso irmão Carlos durante os próximos minutos, nessa palestra que ele vai nos trazer, e agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer essa casa que nos acolhe, a espiritualidade que está sempre presente, nos ajudando em todos os nossos momentos. E que nós possamos estar sempre gratos por tudo que nos acontece, porque é assim que precisa ser. Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Que Jesus nos abençoe infinitamente, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Perder de vista. Geralmente, nas segundas-feiras, nós falamos sobre o Evangelho, mas de vez em quando precisamos falar também sobre a nossa doutrina, para reforçar o que sabemos, para avaliar por que somos espíritas, por que fizemos essa escolha. E aí nós trouxemos aqui alguns autores que falam sobre o Espiritismo, para nos recordar qual a importância do Espiritismo na Terra. Embora fale aqui da atualidade, ele é sempre atual, ele é atemporal, ele é para todo sempre. Eu começo com José Herculano Pio, espírita bastante conhecido da década de 60 e 70 do século passado. Ele era jornalista, escritor, e em um de seus livros ele diz: o Espiritismo não é uma descoberta moderna, dessa nossa era moderna. Está baseado na existência dos espíritos que são as almas dos homens. A partir do momento que o homem se tornou humano, pelo menos fisicamente, o espiritismo já começa com os fenômenos mediúnicos, porque o ser humano na Terra, o espírito que o habita, vem da espiritualidade. Então continua o intercâmbio da espiritualidade com o plano material.
Então os fenômenos já começam desde a inauguração, né, a estreia do homem aqui na Terra. Tanto é que tem uma pesquisa que diz que aqueles hieróglifos, aquelas pinturas rupestres, né, que foram encontradas, foram mediúnicas, porque os homens daquela época não teriam inteligência para desenhar ou escrever o que foi encontrado lá, né? Então, o que é moderno, que vem com Allan Kardec, é a explicação dos fenômenos, né? Com a natureza dos espíritos, o que são os espíritos, né? Como ele é formado, né? A forma dele agir, o que ele pode fazer e o que isso tem a ver com o nosso futuro. Então, tudo isso nós encontramos no livro filosófico, o Livro dos Espíritos, que não se deve ler apenas uma vez e guardar na estante, e sim todos os dias. Podemos ler uma pergunta por dia, pensar a respeito, participar de grupos de estudos e ainda sairemos dessa existência sem conhecer num todo o Espiritismo pela sua complexidade de entendimento, embora a simplicidade na sua metodologia de Allan Kardec. Como religião, até hoje, né, as pessoas perguntam, tem uma polêmica, né, no movimento espírita: o Espiritismo é religião, não é religião? Antes de responder, cada um pergunte para si: o que é religião? Né? Se a pessoa não tem um conceito formado sobre religião, como é que ela pode avaliar se o Espiritismo é ou não? Porque às vezes nós temos exemplos de religião, né, que tem uma forma de fazer religião, com artefatos, com roupas especiais, com músicas especiais, né, com rituais. Aí ficou esse conceito: religião tem que ter determinados artefatos. E pode não ter, né? Então, Herculano vai dizer, do ponto de vista moral, é essencialmente cristão. Na sua essência é uma religião cristã, até porque seguimos Jesus e procuramos colocar em prática o que ele veio dizer, principalmente na questão moral. Aplica-se a moral do Cristo, né, cuja superioridade não pode ser contestada por ninguém, porque é a prova evidente de que ela é a lei de Deus. Então, quem veio cumprir a lei de Deus na terra foi Jesus. Só que todos nós devemos imitá-lo. Então nós o colocamos como modelo, como guia, como exemplo a ser seguido, através, né, do estímulo e do desenvolvimento dos sentimentos bons, né, culminando no amor, e isso se faz através da prática da caridade. Por isso que se fala que fora da caridade não há salvação. E entender também que salvação não é a salvação da outra religião, que é a salvação do fogo do inferno, porque no Espiritismo não tem inferno, né? E religião no sentido de nos religar a algo maior, transcendente, além da matéria. E nada melhor do que o Espiritismo para provar que existe algo além da matéria. E no livro Roteiro, Chico Xavier e Emmanuel, o que eles nos dizem sobre o Espiritismo? Nos tempos modernos, é a revivescência do cristianismo e seus fundamentos mais simples. Por que revivescência? Porque ao longo do tempo ele foi morrendo. Os ensinamentos de Jesus, eles foram sendo deturpados. Está aí na história para a gente conhecer, né? O cristianismo mesmo durou 300 anos. A partir disso, quando ele foi oficializado por Constantino, algumas modificações já foram inseridas e ao longo dos concílios muitas coisas foram mudadas. Então, o Espiritismo vem resgatar o cristianismo lá dos primeiros cristãos. Aí nós vamos lembrar que depois da desencarnação de Jesus, os apóstolos se reuniam, né, no que chamaram lá em Jerusalém da Casa do Caminho, para estudar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Lembrando o que Jesus tinha dito, né? Então, falar de Jesus era lembrar o que ele tinha feito, né, o que eles presenciaram, o que ele tinha falado, muito depois que começaram a anotar
o que ele tinha falado para dar origem aos livros canônicos da Bíblia que nós conhecemos. E além de discutir o Evangelho, faziam a caridade. E o Espiritismo é isso, é estudar a doutrina, né, com base em Jesus e praticar a caridade. Essa é a essência do cristianismo na sua forma mais simples. E para fazer isso, não precisa de nada além da razão para estudar e o coração para servir. Né? Então não precisa ritual, não precisa dogma, não precisa nada de diferente externo. É tudo interno. É do indivíduo crescer para algo maior. E por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o que Kardec vai escrever? As instruções que promanam dos Espíritos, sempre lembrando que o Espiritismo veio de lá para cá, não foi Kardec que criou, são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Nada é imposto, é um convite. Jesus está aí há 2000 anos nos convidando. Segue-me, deixe toda essa matéria que te prende à terra e não te deixa elevar e venha comigo e faça o que eu faço. Esse é o convite dele. Então o Espiritismo vem reforçar isso. Né? O que precisamos fazer é seguir Jesus. Para isso precisamos nos libertar, né, daquela corrente, né, aquela bola de aço, né, de ferro que a gente fica aqui preso na terra porque não quer desapegar das coisas materiais, porque nós gostamos muito. Por isso que não desapegamos. Né? Como é que vai deixar de gostar de uma hora para outra? Aí nós temos aí o recadinho de Chico Xavier. Sempre, né? O espírita verdadeiro. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho. Aprender, servir, cooperar. Está vendo como é fácil? Não é? Não é isso que nós fazemos no movimento espírita? É o tempo todo. Hã? O O tempo todo. Pronto. Já resolvemos a questão. Né? Essa é a lição. E hoje é um dia especial também, né, para o movimento espírita como um todo. E no dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier começou a psicografar pela primeira vez aos 17 anos, escrevendo 17 páginas, né, sobre dando recado aos espíritos, né, há 97 anos. Em 8 de julho ele começou, né, o seu trabalho, e 2 meses antes, 5 de maio, no mesmo ano, tinha nascido quem? Divaldo Pereira. Então as coisas vão assim, se encadeando. Então marquem essa data. No livro Roteiro também vai falar da missão do Espiritismo. É um processo libertador das consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Veja como é que ser espírita é mudar a forma de olhar o mundo. Porque o Espiritismo nos liberta dos dogmas, de verdades que até então, né, nós acreditávamos e não precisamos mais acreditar, né, a questão do inferno, por exemplo, do céu e de tudo que nos contaram e que nós acreditamos à época. Só que ele vem agora na Idade Moderna abrir e sem a gente ter a culpa de não acreditar. Porque a gente tem no inconsciente o medo. Né? Por muito tempo, vamos lembrar de uma Idade Média de 1000 anos, quantas encarnações nós tivemos durante a Idade Média, e ou você acreditava ou você ia para a fogueira. Então no medo da fogueira a gente acredita. Né? Só que o Espiritismo fala, agora não tem mais fogueira, pode acreditar, mas nós já nos libertamos do medo da fogueira? Não é tão simples assim, né? Mas podemos já começar a pensar diferente, né? Sem estar pecando. O tal do pecado também gravita à nossa volta, né? Tudo é pecado, não pode falar sobre isso que é pecado. O Espiritismo fala que não tem pecado, tem leis, né, de causa e efeito.
Você é responsável pela sua vida. E não precisa o outro vir me libertar do pecado. Eu é que tenho que mudar a conduta, a forma de pensar, que eu mesmo me liberto. Não dependo de sacerdotes. É outra coisa também que o Espiritismo nos mostra. Não existe sacerdote e cada um é que se salva a si mesmo pela mudança de conduta. Não é melhor acreditar nisso? Ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra. Isso nos mostra o quê? Embora o Espiritismo como doutrina tenha começado na França, em Paris, com Allan Kardec e seu grupo, ele é do mundo inteiro. Não é? Veio, assim como o cristianismo não veio só para os judeus, o Espiritismo não veio para os espíritas e não veio só para os franceses, veio para todo mundo. Não tem nacionalidade, qualquer pessoa em qualquer país pode receber as suas instruções, mas alguém tem que levar essas instruções para ele, para terem acesso. Por quê? O papel e a missão do Espiritismo é conduzir os homens todos para a fraternidade. Somos sim irmãos e irmãs, formamos uma só família chamada humanidade. E essa família não é só família de encarnados. Os desencarnados também fazem parte da nossa família. Eles não querem nos assustar, não são assombrações, não vem puxar nosso pé. Ele vem aprender conosco. Estamos todos aprendendo. De novo, Chico Xavier. Cada um de nós vem à Terra para aprender. Aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim para amar. E aqui eu encerro minha palestra, porque é isso que a gente precisa aprender. Não precisa falar mais nada. Esse é o segredo. Todos nós, por que a gente reencarna tantas e tantas vezes? Aprender uma coisa só. Mas um amor incondicional. Não é esse amor de mãe para filho, de filho para mãe. Isso é um amor limitado ainda, ilimitante. É o amor de Jesus. Precisamos e podemos amar. Só que Jesus mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. E Ele é o dono da casa. Ele é o governador do planeta. Então, se o dono da casa está servindo as mesas, por que eu vou ficar sentado à mesa sendo servido? Qual é a lição dele? E o tempo todo ele só fez isso. Só serviu. Então esse é o segredo, esse é o mistério. E enquanto não conseguirmos vivenciar isso, vamos ficar reencarnando, graças a Deus. Eu acho que tiver só uma existência para aprender isso. Então vamos numa, você tenta amar um, tenta amar o outro, vai estimulando. Uma hora isso amplia. E o amor é o quê? Não querer nada em troca. Nenhum olhar de agradecimento. Essa é a prova. Ajudar sem querer um muito obrigado, ou aquele olhar de agradecimento, porque aí se alimentou a vaidade. Simples assim. Crença em Deus. Muita gente pergunta, já que divulgaram aí que o Espiritismo é do demônio, as pessoas perguntam para vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em Jesus? Acreditam em Maria? Se acreditar, eu posso conversar com você. Se falar não, e sai correndo. Acreditamos em Deus, mas que Deus que a gente acredita? Tem isso também. O Deus do Espírito é diferente do Deus das outras religiões. Ele não tem forma, ele não tem cara, ele não tem sexo. Ele é uma energia, uma inteligência suprema que a tudo comanda. É eterno, não foi criado, imutável, não muda nunca, não é material, é único, não tem mais de um. Quando às vezes alguém de outra religião fala assim, o meu Deus não é o seu Deus, então ele já está falando que existem dois. O nosso tem um só. Soberanamente justo e bom. Esse conceito a gente precisa guardar,
Porque mesmo que a gente não concorde com as coisas que acontecem às vezes na nossa vida, ou com alguém, né, que esteja sob a nossa responsabilidade, lembrar-se, Deus é soberanamente justo e bom. Ele não aceitaria acontecer nada com os seus filhos que não tivesse uma finalidade. Nós vamos lembrar lá de Gesiel, de Paulo e Estevão, né? Estavam lá na prisão, iam ser condenados no outro dia, ou julgados, podemos ser mortos, e Gesiel fala assim para Abigail: Deus deve ter um bom propósito para nós, senão não nos teria deixado estar aqui, nesse instante. Então sempre pensar assim na nossa vida: por que isso está acontecendo comigo? Porque ele deve ter um bom propósito de aprendizado. Criou o universo, criou todos os seres, materiais e não materiais. E a nossa trindade não é Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus, Espírito e Matéria. Né? Porque Deus criou o princípio material e o espiritual, que é o princípio inteligente. E como matéria-prima usou o fluido cósmico universal. E todos nós usamos esse fluido para estarmos vivos. Através do nosso pensamento, a gente cria o mundo onde estamos, encarnados e depois desencarnados. Por isso que o umbral, que os espíritos morrem de medo, é opcional. Você não precisa criar um umbral para ir para lá. Pode criar um lugar melhor. Existe esse mundo espiritual? O Espiritismo comprova que sim. Não é? Tem até foto. Aí, ó. Ele vem descerrar a cortina densa entre os dois mundos, nos domínios vibratórios que a vida se manifesta. Olha o que ele vai dizer, mano, né? Domínios vibratórios. É outra coisa que a gente precisa se libertar também. Houve uma época em que achava-se, né, que a Terra era plana. Não foi agora não, mas na Idade Média. Que a Terra era plana, existia em cima o céu, onde os deuses estavam dentro da nuvem, e embaixo seria o inferno. Isso era uma verdade. Então, quando a gente começa a falar assim, quando eu subir, quando eu estiver lá em cima, nós estamos nessa época ainda. A gente ainda não veio para a era moderna. Não tem essa de subir ou descer, porque a Terra é redonda. Onde que está em cima, onde que está embaixo? Né? Qual é o parâmetro ali? Então, quando fala subir e descer, é em relação à vibração, padrão vibratório. Então, eleva o padrão, né? O que é padrão? É molécula, né, se movimentando. Né? Movimenta mais rápido essa molécula que você entra numa outra dimensão. Então, nós só não enxergamos. Então, nós estamos nesse mundo material mergulhado num mundo espiritual. É tudo junto. Né? Então, não vou subir, eu vou fazer isso aqui. Né? Então, não morre para cima, morre para o lado. Né? Porque você mudou o padrão. Tanto é que os médios não precisam ir lá para cima para ver espírito. Pensa. Né? Basta aumentar, né, o padrão vibratório, né, para poder haver um pequeno desdobramento, ele já percebeu o espírito. É assim que o médium vidente ou o médium sensitivo percebe, porque está aqui mesmo. Não é assim? Então olha como é que a gente traz, né, conceitos e repete e fica muito materializado. Então, nosso lar, né, que a gente fala muito, não é um local, que local é material, é um estado vibratório, né, que pode estar aqui mesmo. As colônias, a colônia está lá em cima, ela pode estar aqui mesmo, só aqui em outra dimensão, em outra vibração, que a gente não está acostumado com esses olhos terrenos, por isso que a gente não entende. Mas a explicação é essa. Não é? Outra coisa. A lei de atração. Tudo Deus comanda o planeta e o universo através de leis. Né? Então, se eu soltar esse papel aqui, ele vai ser puxado para baixo por causa da lei da gravidade. É lei, não tem como ele não descer. Né? A atração é a mesma coisa. Eu pensei, eu atraí, é lei.
Né? Então, o que temos atraído para a nossa vida? Olha essa mensagem aí. A lei de atração funciona assim. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. E o que a gente realmente é o que a gente vai encontrar na espiritualidade. Né? Quer descobrir? Às vezes encontra no sonho também, né, gente? Quando sonhar alguma coisa, acorda e pensa, nossa, que sonho horrível, olha que lugar horrível que eu estava. Aí você faz uma pergunta, eu estava trabalhando nesse local, eu estava sendo socorrido. Tá? Você pode ir para lugares estranhos e auxiliar. Jesus vai lá no umbral mais denso para falar do Evangelho. Né? Você estava lá falando do Evangelho, eu estava correndo do obsessor. Porque ali a gente está, aí sim, a gente vai ver o mundo espiritual, que a vibração é outra. Né? Quando o espírito se desprende do corpo físico. Então, com a morte do corpo, a gente ainda tem aquela coisa, morreu, agora está tudo bem. Descansou, né? Virou santo, só tem, né? Agora está com Jesus. A gente ainda ouve muito isso, né? Pode pedir para ele que agora ele está com Jesus, ó, tudo vai se resolver. Pode pedir que ele resolve. Fica chamando o que já foi. Né? Por que não libera? Porque a gente ainda tem do outro lado também o que começou aqui. Disputa por satisfações egoístas. Pensar em si, né? E querer concorrer com o outro, querer tudo para si. Os enganos dos sentimentos ainda egoístas também. Eu gosto, não é só de quem gosta de mim, eu amo só os meus. Pontos de vista pessoais, a minha verdade é a verdade. A gente vê isso no meio religioso. Né? Você é herege porque você não está na minha religião, que lá tem a verdade. Não, tem a sua verdade. Aqui nós temos a nossa verdade, que também não é. Às vezes tem espírita falando isso, né? Quando você evoluir, você vai virar espírito. Cuidado com essa fala, que ela também é excludente. Nós também não somos superiores, nós temos essa verdade que a gente crê. Né? E se essa verdade me faz ser uma pessoa melhor, que ótimo. Se a verdade do outro, na religião do outro, faz com que ele seja uma pessoa melhor, que ótimo. Né? Mas são fragmentos de verdade. Paixões desvairadas continuam do lado de lá. Concepções cristalizadas, cuidado com pensamentos, ele não amplia, ele não evolui, fica do mesmo tamanho do outro lado. E propósito menos digno. O que você vai fazer na espiritualidade quando desencarna? A mesma coisa que fazer aqui. Se faz o bem, continua fazendo bem. Se faz o mal, continua fazendo mal. Aí as pessoas perguntam o quê? Mas Deus não está vendo isso? Né? Que você está fazendo mal do outro lado? A gente pergunta, mas Deus também não está vendo as guerras que acontecem hoje, até em seu nome? As guerras santas? Mas só que no livre-arbítrio, Deus espera o nosso despertar. Nada é impulso, senão a gente vira marionete. Né? São dados os instrumentos, as situações para a gente despertar. Imaginação intoxicada, hábitos perniciosos, são fardos enormes que constrangem a alma e ela continua do mesmo tamanho. Não evolui. Porque não quer. A nossa natureza humana. Nós temos duas naturezas. Uma animal, que é o nosso corpo biológico, que tem as mesmas sensações de um animal, né, de alimentação, de locomoção e tudo mais. E aí nós participamos desse mundo material. E pela alma ou pelo espírito, da natureza dos espíritos. Então, nós estamos num corpo de carne para desenvolver valores, virtudes, que são os alimentos da alma. O corpo é um instrumento para ajudar o espírito a evoluir. Nós precisamos nos espiritualizar, mesmo que na matéria. E às vezes a pessoa está querendo materializar o espírito ou o espiritual, ao invés de se espiritualizar.
E o que é se espiritualizar? Sempre valorizar mais o espiritual do que o material. Não é ficar também isolado, não querer nada material. Não precisa isso. Mas saber que tudo que é material é temporário. Eu uso, mas não é meu, porque eu não vou levar. E aquilo que é perene eu preciso desenvolver. Né? Solidariedade, simpatia, amizade, são caminhos para o amor. Porque lembrando Chico Xavier, precisamos aprender a amar. Isso são degraus para chegarmos ao topo do amor. E também o Espiritismo revelou que o Espírito não é uma coisa abstrata, que não tem a forma, né? Ele tem uma forma, um envoltório que lhe dá a forma, que Kardec chamou de pere, que quer dizer em volta, espírito. Espírito está em volta do espírito. E quando a gente desencarna, porque o espírito não morre, o que morre é o corpo, então a gente desencarna, sai do corpo. Né? Aí esse invólucro ou envoltório vai ser destruído, né? Isso é visível, há uma decomposição, mas o perispírito com o espírito permanece, é conservado. Nós não vemos com os olhos, né, do corpo o perispírito, mas quem é evidente quando vê um espírito está vendo o perispírito. É como nós vamos ver agora. Então o espírito, o conceito que os espíritos mesmo deram é como se fosse uma analogia, uma centelha elétrica, uma luzinha, né? O corpo que nós conhecemos em um igualzinho a esse corpo que envolve o espírito. Mas os três estão aqui me formando. Né? Então é como se essa roupa fosse o corpo físico, a pele o perispírito e o ser pensante o espírito. Né? Olha, quando eu desencarnar é só essa cor, a roupa que eu vou tirar e eu continuo inteiro com o corpo. Né? Isso para mim, é a maior descoberta que o Espiritismo nos trouxe. A maior informação que nós descobrimos, porque dá para entender o processo da desencarnação e por que as pessoas não morrem e podem aparecer. Senão, como é que eu vou ver alguém e falar, é meu pai, isso é só uma centelha de luz? Então precisa ter uma forma, e a forma é humana igualzinha a essa. Né? Só que outra vibração. Por isso que a gente não vê o tempo inteiro. Né? O processo vibratório que é diferente. Né? Nós podemos fazer como analogia a questão da água. Né? Essa água eu estou vendo porque ela está líquida. Se começar a movimentar os átomos aqui, as moléculas de água, o que vai acontecer? Vai evaporar aqui, como está uma série de gotas d'água aqui em forma de vapor que a gente não vê. Mas está aqui. Os gases. Por que a gente não vê o conjunto de gases que formam o ar? Porque eles estão num outro movimento molecular. Então é a mesma coisa. Por que a gente não vê o espírito? Porque ele está num outro movimento atômico do perispírito. Então é tudo uma questão de vibração. Não é? Quem aí já colocou uma panela no fogo para fazer café e esqueceu, e a hora que olhou lá só estava a panela? Foi, Eduardo? Cadê a água que estava aqui? Né? Ela está no ar. Por que eu não consigo pegar e colocar de novo na panela? Porque o movimento foi tão grande que se espalhou pelo ar. A mesma coisa no espírito. Por que eu não consigo pegar meu pai que está aqui? Porque está em outra vibração. Questão de lógica, né? E aí quando os pesquisadores começaram a querer resposta, né? O que movimenta a mesa, né? O que faz barulho, né? O que vozes que se escutam e tudo mais, fica só no fenômeno. E mesmo as pesquisas sobre reencarnação fica só no fenômeno. Tá, é possível reencarnar, é possível comunicar, mas só isso para o Espiritismo não basta.
A diferença da pesquisa espírita e as outras que já existiam antes do espiritismo, que Kardec acrescenta a questão moral. Né? Só saber de tudo isso e não me modificar não serve para nada. Não? Eu já trouxe aqui uma entrevista do Chico Xavier com Banerjee, quando ele esteve no Brasil, pesquisava a reencarnação, que o Chico Xavier perguntou para ele, né? A questão moral. Aí ele falou, isso não é importante para a gente, porque ele é só pesquisador de reencarnação. A questão moral é com a igreja, é com a religião. Por isso que o Espiritismo junta tudo, filosofia, ciência e religião, porque os três estão implicados. Né? Não tem nenhuma consequência de ordem moral. E aí, no livro dos médiuns, no final do livro dos médiuns, nós temos algumas considerações de comunicações espíritas, de espíritos até famosos, que falam sobre o espiritismo também. Primeiro é de Jean-Jacques Rousseau, né, que é filósofo iluminista. E ele diz o seguinte: o espiritismo explica horizontes novos, né? Abre uma janela para a gente, que até então a gente não... Nem Kardec, quando começou as pesquisas, começou a obter resposta dos espíritos, ele diz isso, né? Eu nunca tinha pensado a respeito, por isso que não saiu da cabeça dele. Ele mesmo ficou surpreso com o que ele estava vendo de dados na sua pesquisa. A reencarnação, as provas que o espírito sofre antes de atingir a meta suprema, que é amar, são uma confirmação importante, porque se discute política, interesses particulares, o ataque à defesa das personalidades apaixonadas, a paixão dos espíritos, mas verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, ficam abandonadas sob o pó acumulado pelo céu. O que ele quis dizer, que temos até hoje? O que mais conversamos quando nos reunimos? Questões materiais ou questões espirituais? Não é? Então a gente está preocupado só com aqui, até o túmulo. Até mesmo quando fala de morte, né? Como é que vai ser meu túmulo, onde eu vou ser enterrado, a gente ainda está com um olhar material. Quem é que conversa, né? Mesmo os espíritos, né? Você já programou o que você vai fazer na espiritualidade? Precisamos conversar sobre isso. Nós vamos nos encontrar, vamos fazer algum projeto para desenvolvermos a espiritualidade, né? O pessoal que está vigorando, não, eu não falei quando. O quando é com o pessoal do lado de lá, mas a gente tem que ver, vamos abrir um núcleo espírita lá do outro lado. Será que os que foram na frente já abriram? Eles vão me deixar trabalhar? Eu tenho moral para trabalhar nesse centro espírita? Ou vou ficar trabalhando aqui? Tem que pensar, porque o que eu penso eu plasmo. Se eu começar a pensar no que eu vou encontrar do outro lado, eu já estou fazendo a minha casinha lá. Não é assim que a gente aprende no espiritismo? Mas é isso que a gente pratica e conversa a respeito? Até o espírito tem medo de morrer. Não tem que ter medo, não morre. Continua ele. Aos olhos da multidão, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto os da alma. Preocupamos muito com o nosso corpo, como se não tivéssemos alma. Aí quando fica sem corpo, o que a alma vai fazer? E muitas vezes fala assim, muita gente responde assim, quando eu chegar lá eu vejo. Pode ser que eu não goste do que eu vá ver. Não preparei o caminho. Ressuscitando o espiritualismo, a mesma coisa, você vai pedir um emprego, mas não sabe o que você vai fazer. Você pode não gostar do emprego. E aí? Tem como sair, pedir demissão, tem como voltar. Ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o impulso que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, a todos a necessidade de se elevarem para o ser supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Então, veio de um espírito essa comunicação. Então, acreditando no espiritismo, não basta apenas estudar, precisa crer e ser essa a nossa verdade, para que a gente possa mudar e ter necessidade de se elevar. E o que é se elevar? Aprender a orar. E o que é orar? Não é chamar Jesus para vir, que ele já veio. É a gente expandir a mente o mais alto
no sentido vibracional, para perceber a sua presença. Então, elevar o pensamento é poder sentir essa expansão da mente, sentir a mente vibrar, junto com o sentimento. Quem já fez uma prece assim sabe a emoção que dá, que não é só de lado. Né? Então vai se elevar no pensamento, nas palavras, porque a gente vai vigiar as palavras, vamos ser pessoas as pessoas vão querer ouvir, como que queriam ouvir Jesus e os apóstolos. Né? Quando nós estamos num lugar, as pessoas querem nos ouvir porque vamos falar coisas boas, ou vamos só contar piada indecente para a pessoa aí? Escolha seu grupo. E aí o outro espírito, né, disse o seguinte: o espiritismo, como antigamente fez as palavras de Jesus, tem de lembrar os materialistas que acima deles reina a imutável verdade. A ciência, a era moderna fez isso com a gente. É só a razão, é só o ter, é só a matéria que nos faz felizes. O resto discute depois. Os homens se afastam dessa verdade e se perdem nos ásperos atalhos da impiedade. Aí a pessoa vai esfriando o coração e começa a falar que o pobre é pobre porque ele quer. Aí a vítima se torna o responsável pelo que ele escolheu. Aí você só aumenta a desigualdade social e alguns espíritos ainda falam, ele precisa passar por isso, porque em outra encarnação ele foi rico. Precisa. A gente gosta de ver o outro sofrer porque ele está pagando o que ele fez de errado na outra vida. É uma interpretação equivocada de alguns espíritos. Né? A pessoa precisa aprender alguma coisa, mas nós não podemos ajudar a diminuir o sofrimento dela. Né? Quem tem que ver é o plano espiritual. Orai e crede. Não é só orar, tem que crer na sua oração, que você está pedindo, que você está agradecendo. Que a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como os cedros. Parábola dos talentos, de Jesus. Um teólogo, Fenelon, é principalmente, ainda como espírito, é principalmente pelo ascendente moral que exercerdes, que atraireis os incrédulos, mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Não adianta, tem gente que fala, eu não acredito que eu nunca vi. E muita gente que veio e também não acredita. Tem gente que presenciou o fenômeno de materialização, se emocionou, né, tocou no espírito, saiu falando, é truque. Tantos foram Chico Xavier, depois falaram que ele era charlatão porque não recebeu a mensagem do seu ente querido. Muitos. Né? Então não é questão de ver. Né? Se somente os atraídos pelos fenômenos, os que vos procurarem serão movidos apenas pela curiosidade. E até hoje tem muita gente que quer entrar numa sala mediúnica por pura curiosidade. É ver o espírito falar, achar engraçado, vira show. Né? O espiritismo não é espetáculo, nem circo. Né? É muito sério, né? E tem o seu propósito. O espiritismo deve produzir uma reforma moral. Ele veio para essa mudança da sociedade. E nós estamos nesse processo. E o que diz Kardec? Essa é interessante para todos nós. De que adianta acreditar na comunicação dos espíritos, acreditar em reencarnação, se isso não torna você melhor, nem mais caridoso, nem benevolente para com seus irmãos deste mundo e do mundo espiritual? Tem muita gente que não acredita e está fazendo coisa boa. Emmanuel, no livro Roteiro, a permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então, se chega um espírito falando do sofrimento dele e falando que ele, contando a história dele, e como ele é humano, ele conta a nossa história, a gente vai aprender com ele. O médium não entra na reunião mediúnica para ajudar, ele vai aprender. E o Espírito vem nos ajudar a não precisarmos passar pelo que ele está passando. Novos aspectos da evolução se descortinam
e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Então, o Espiritismo nos ensina a olhar a vida de outra forma. Não tem como. Se a gente está estudando os livros, se a gente está ouvindo as exposições, alguma coisa em nós muda. E saber que a vida continua. O Espiritismo comprova isso. No Espiritismo aprendemos que somos defrontados com forças inteligentes que nos assediam constantemente. Questão 459 que nós já decoramos, né? São eles, né, que nos conduzem. Quem são eles? Depende da nossa vibração. Se vibramos bem, temos espíritos bons nos conduzindo. Se vibramos mal, temos espíritos como nós nos conduzindo. Que a morte é uma questão de sequência do serviço da natureza. Né? Você vai caminhando num corpo de carne, caminha no corpo perispiritual, caminha no corpo de carne, caminha no corpo perispiritual e vai caminhando. Uma hora você está com um corpo, outra hora está com outro, mas o caminho só. A vida é uma só, intercortada por encarnações. Daí o positivo da força disciplinar. Nova ordem de princípios se instala na mente de cada um. E a mente é um atributo do espírito. Ela não morre com o corpo. E estamos aqui para nos evangelizarmos. Evangelizar é seguir Jesus e o seu evangelho, que nos orienta como aprendiz da ciência do espírito, para que não nos precipitemos nos reveladouros da amargura e da desilusão. Todo mundo que sofre, sem exceção, é porque saiu da trilha, saiu do caminho de Jesus. Pode observar, tudo que nós passamos até hoje, por que nós sofremos nessa existência, a gente até acha a causa. Né? Eu quis ser maior do que o que eu aprendi. E aí eu me dei mal. Sozinho não vai, sem Jesus não vai. A filosofia indaga, a ciência comprova, mas é o Evangelho que norteia a prática cristã do verdadeiro Espírito. Jesus, e o Kardec fala sobre isso, né? O verdadeiro espírita é aquele que faz esforço para domar as suas más paixões para poder haver a sua transformação moral. E concluímos que o Espiritismo é uma doutrina moderna, perfeitamente estruturada por um grande pensador, escritor, pedagogo francês, homem de letras e ciência, famoso por sua cultura e seus trabalhos científicos, e que assinou suas obras espíritas com o pseudônimo de Allan Kardec. Doutrina complexa que abrange todo o campo do conhecimento. Então o Espiritismo é também uma universidade. Lemos os livros, principalmente de Emmanuel, ele nos mostra história, geografia, religião, época. E aí, quantas referências nós temos para ler, para poder aprender alguma coisa? Certinho? Vamos conversar com Jesus? Antes, quando a gente fecha os olhos, Jesus aparece. Ó. Faz o teste. Fecha o olho, aparece Jesus na nossa tela mental, porque Ele está aqui na nossa frente para nos ouvir. Só que Ele não ouve o que falamos, Ele ouve o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, nesse instante, possa pulsar alegria, agradecimento pela vida, por estarmos aqui, nesse instante, pensando em Ti, sentindo a Sua presença, sentindo o Seu abraço, através dos vossos emissários de luz, aqueles que nos enviaste para serem nossos mentores, nossos guardiães, nossos guias, que vão nos guiando para o bem, que nos trouxeram até aqui, que nos permitiram conhecer a doutrina espírita nessa existência, perceber que estamos entre amigos, irmãos de ideal,
e que o nosso sentimento é trocado uns com os outros, com alegria, com fraternidade, solidariedade, e ter a certeza que estamos crescendo, estamos caminhando para Ti. E nesse caminho queremos que todos possam ir conosco. Por isso pedimos por aqueles que estão desencarnando, que possam encontrar pessoas amigas para lhes receber, que possam orientá-los para que eles estejam num bom lugar, com seus bons pensamentos, agradecendo pela existência que acabam de deixar e nunca se revoltando, mas sabendo que a vida continua e que há muito a aprender, uns com os outros. E o que precisamos aprender é uma só coisa: a capacidade de amar como recebemos de Ti todo esse amor. Que assim seja. Graças a Deus.